Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. Eu me chamo Jaime Viana e me considero mais um entre os milhares de milhares que um dia tiveram um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então posso dizer a você sem sombra de dúvida, pela fé e baseado no que está escrito na palavra de Deus, que eu também sou um concidadão dos céus, tá certo? Olha, eu quero falar sobre algo dos últimos tempos, algo dos últimos dias, algo que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24:13, o próprio Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. Hoje nós estamos vendo que é um evangelho muito fácil. Qualquer lugar que você chega tem alguém ou tem uma placa de igreja se autodenominando pregadores do evangelho. E há aqueles que ainda são mais presunçosos ainda, que dizem: nós somos o dono da verdade. Eu já ouvi até alguns comentários sobre isso. E outros dizem de maneira enfática e até cegamente, afirmando do fundo da sua alma, que se você não entrar por determinada igreja, você não for membro de determinada igreja, você perde a sua salvação. Essas pessoas estão caindo naquele erro que o diabo bate palmas e glorifica por certo povo que se diz povo de Deus, está mais preocupado no entendimento da letra do que no entendimento da letra alinhado à graça salvadora e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não entendeu o que eu disse? Eu vou chegar de uma maneira mais esmiuçada para explicar a você o seguinte. Hoje nós vemos que tem pessoas que pegam um determinado versículo da Bíblia e começam a aplicar ao seu bel prazer e começam a pregar o evangelho. Outros dizem que você não pode vestir uma roupa determinada, aquela ou aquela outra, se for parecida com a de homem. Outros dizem que você não pode cortar o cabelo. Outros dizem que você não pode participar de algum ato da determinada igreja se você não for membro dela. Mas no final da história, ninguém pode tapar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que quem salva é Jesus Cristo, que pela fé, não pela igreja A, igreja B ou igreja C, nós somos salvos. Como diz Efésios 2:8, pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Então aqui começa a cair por terra. Como é que então eu vou saber que eu estou indo em determinada denominação que é a certa? Em primeiro lugar, não tem igreja certa. A igreja que é infalível, a igreja que é certa, é a igreja de Jesus Cristo. E essa é uma igreja espiritual. Essa não é uma igreja de placa, volto a repetir, A, B ou C. Mas há pregadores que, segundo a sua interpretação, acabam pregando de uma maneira certa ou menos certa. Tá? Era assim na época dos apóstolos. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que Barnabé e Saulo, que eram grandes amigos, ou mesmo Paulo, por interpretação, Barnabé e Paulo eram grandes amigos, mas chegou um certo momento que Barnabé disse: vamos pegar Marcos e vamos levar a rever as igrejas que nós antes fundamos. E Paulo disse: não, eu não quero que ele venha, porque no início ele não quis estar conosco, por que agora ele vai começar a colher os frutos? E houve uma não pequena discussão entre eles. Olhe, homens, pensamentos, mentalidades, elas podem divergir muitas vezes, mas essas mentalidades têm que estar arraizadas, têm que estar edificadas sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe agora com igreja A, B ou C, mas procure ver se esta igreja está alicerçada na palavra de Deus, porque se não tiver alicerçada, por mais bonita que seja, por mais que tenha pregadores maravilhosos, que falem com eloquência, que fale como disse lá que Herodes fazia no livro de Atos, que era voz de Deus e não voz dos homens, que fale dessa maneira até sobrenatural muitas vezes, mas se não estiver edificada na palavra, não adianta de nada. É como diz o capítulo 7 de Mateus, que aquele que ouve a palavra do Senhor e as executa, disse Jesus, assemelhado eu, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio chuva, e veio rio, veio os ventos, e combateram aquela casa e não caíram, porque estava edificada sobre a rocha. É aqui que entra a minha questão com você. É preciso voltar a beber na fonte límpida, na fonte saudável e verdadeira, que é a palavra de Deus. Hoje, dificilmente você vê isso. Você vê nas igrejas, dificilmente você vê reunião de oração, dificilmente você vê estudos da palavra, você vê cultos para estudo. Por quê? Porque o povo não quer saber da verdade.
O povo quer saber o seguinte: vá lá e ore em nome de Jesus que você vai ser curado, vá lá e ore em nome de Jesus que você vai ter um emprego, vá lá e ore em nome de Jesus que você vai ser abençoado financeiramente. Então estamos convivendo com coisas materiais, saciando a nossa matéria. Mas o espírito precisa ser saciado. O nosso homem interior tem que ser renovado dia a dia. Isso só pode ser renovado primeiro quando há o renascimento, como diz João 3. Primeiro, como há o renascimento, como diz em João 3, o próprio Jesus falando para quem? Falando para Nicodemo, disse: é necessário vos nascer de novo. Para nascer de novo é preciso aceitar, reconhecer o Senhor Jesus, deixar a palavra fazer morada no seu entendimento, não no seu coração, porque o coração é um músculo e o coração se troca, mas a mente, só Deus que pode trocar a sua mente. A mente do homem pecaminoso, a mente do homem perturbada emocionalmente, a mente do homem sem esperança, numa mente de um homem transformado, renovado e glorificado para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Certo? Então eu quero dizer a você que nesse momento está me ouvindo, é preciso voltar a beber na fonte. Aqui tem o tema básico da minha mensagem hoje. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos sede de buscar a palavra. Se na sua igreja não se busca a palavra, vai buscar na sua casa. Você é casado? Chama a sua mulher, chama o seu filho, chama o seu parente, mas juntos vamos buscar a Deus, vamos invocar ao Senhor enquanto está próximo, aleluia, porque vai chegar um momento que vai se cumprir todo o tema central da Bíblia. Aquele mesmo Jesus que diz lá em Atos no capítulo 1, que para o céu ouviste ir, virá também. Ele virá mais uma vez para buscar a sua igreja, para buscar os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa: quer saber se a igreja que você está é certa ou não? Faz o seguinte: bota ela no prumo de Deus. Qual é o prumo de Deus? Vai ver lá em Amós, capítulo 7, versículo 7 e 8. O prumo de Deus é a própria palavra, como diz o Salmo 119, versículo 9. A pergunta é: como purificará o mancebo o seu caminho? E a palavra mesmo diz: observando conforme a palavra de Deus. Ninguém pode contra o Evangelho, a não ser pelo Evangelho. Ninguém pode contra a verdade, a não ser pela verdade. Então eu digo a você: procura buscar ao Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Ganhe tempo, não muitas vezes vendo televisão, vendo não sou contra a TV, cada um faz o que quiser da sua vida, mas procure ganhar tempo estudando, se alimentando da palavra de Deus. Porque essa é a palavra, como diz o capítulo 6 de Deuteronômio, essa é a palavra que sai da boca de Deus para alimentar o seu espírito, tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, você que teve paciência de me ouvir até aqui, eu quero só agora te agradecer e fazer uma oração por você, pedindo para que Deus ilumine o seu caminho. Pai, em nome de Jesus Cristo, conforme a tua palavra, que diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra, manifesta o teu poder e a tua glória sobre cada vida que junto conosco agora ora, buscando a verdadeiro sentido da palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima, fica na paz, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.